Oi, gente, eu sou a Tati Bernardi e esse é o A Que Pauta Chegamos, um podcast da Folha para quem ainda se surpreende com tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E hoje nós vamos misturar Mujica com Anitta e Pimenta. Será que vai dar certo, Thiago? Não sei, veremos. Vamos falar também da esquerda com cabelos brancos. O Fábio, que não usa Grecin 2000, tá aqui com seus cabelos brancos. Será que você tá começando a pender muito para a esquerda, Fábio? Não sei, os cabelos estão cada vez mais brancos, é verdade. A outra pergunta, vou pensar. Cabelo branco faz sucesso no público LGBT, falando na semana LGBT. Faz sucesso entre as mulheres também. Um beijo para a esposa de Fábio. Bom, vamos ao assunto de hoje. Na primeira pauta, a gente vai falar sobre a semana que começou agitadíssima para o governo federal, com a demissão do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, e a indicação de uma autoridade federal para lidar com a catástrofe climática no Rio Grande do Sul. Vamos debater se isso é uma forma do governo Lula mostrar que está se mexendo. Na segunda pauta, nós vamos falar do futuro da esquerda na América Latina. Futuro esse que, segundo grandes nomes da própria esquerda, está mais com cara de passado. Na terceira pauta, nós vamos falar do crescimento absurdo dos números da violência contra pessoas LGBTQIA+, em São Paulo, e também da intolerância religiosa que a cantora Anitta sofreu. Na quarta pauta, é hora de falar de cultura. Começou o Festival de Cinema de Cannes. 6 filmes brasileiros vão ser exibidos, um deles na mostra principal, disputando a Palma de Ouro. Tem também o documentário sobre a prisão do Lula e o movimento Me Too francês, que deve aproveitar esses dias para ganhar mais visibilidade. Bom, é isso, vamos começar. O presidente Lula decidiu complicar totalmente a minha vida de roteirista de podcast, porque meteu um break news logo na terça-feira à noite, fez a gente sair correndo aqui. O Lula demitiu o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, e a Magda Chambriard, que havia ocupado uma diretoria na Agência Nacional de Petróleo no governo da Dilma Rousseff, será a nova presidente da empresa. Fábio, o Lula ele parecia já insatisfeito com o Prates. Por quê? Estava insatisfeito já havia algum tempo. Essa demissão é uma bola cantada já há alguns meses, então não exatamente surpreende, não é talvez o timing dela, mas que o Jean Paul Prats estava pela bola certa já era bem óbvio. O Prats, ele é considerado um bom técnico, ele é um cara da área, ele é da área de petróleo, ele entende do assunto, ele entende da política de preços, ele entende até da parte geológica, de solo, tudo isso ele domina bem. Mas havia uma avaliação de que ele é um pouco atrapalhado na articulação política, nos contatos, na maneira de gerir a empresa. E o Lula também, e outras pessoas no PT e no governo, o consideravam omisso em algumas circunstâncias. Teve um episódio em março que foi muito emblemático, que era uma discussão técnica sobre distribuição de dividendos da estatal, da Petrobras, em que ele se absteve. Houve uma votação, havia diversas posições, e ele se absteve. Isso já não pegou bem. O Prates, ele teve algumas conquistas na sua gestão, uma gestão relativamente curta, né? 1 ano e pouco, menos de 1 ano e meio no governo Lula. A principal foi o que se chamou de abrasileirar os preços dos combustíveis. Havia um incômodo muito grande, e essa era uma promessa do Lula de campanha, de reduzir um pouco aqueles reajustes automáticos da gasolina toda vez que o preço do petróleo subia internacionalmente, fazer uma espécie de colchão. Ele conseguiu fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, até por essa imagem de uma certa omissão dele, ele não dava muita ênfase à parte industrial da Petrobras, ou seja, construir refinarias, investir em produção, em extração de petróleo. Ele tinha uma postura não muito intervencionista no mercado. Não dava muita importância para a indústria naval, por exemplo, que é uma indústria importante nesse setor. Isso começou a incomodar o Lula. O Lula, ao demitir o Prates e colocar a Magda Chambriard no lugar dele, mostra que quer uma Petrobras mais intervencionista na economia, contribuindo mais para gerar empregos e para tentar levantar o PIB mesmo. E isso já começou a causar alguns problemas e estresses no famoso mercado, que não gosta desse tipo de coisa, de que empresas sejam usadas para alavancar a economia.
Esse perfil da Magda, né, eu não me, com perdão da nova presidente da Petrobras, mas eu não consigo falar o sobrenome. Eu não sou tão chique quanto o Fábio. Cannes que é Cannes. Tá puxando. Esse podcast é financiado pelo governo francês. Não, mas ela traz um aspecto técnico, né, engenheira, ex-funcionária da estatal, ela comandou a Agência Nacional de Petróleo durante o governo Dilma, que inclusive era uma preocupação se ela seria muito técnica nesse sentido, não que isso seja necessariamente ruim, mas efetivamente precisa equilibrar muitos pratos, tem um aspecto, falando em pratos, tem muitos aspectos da perspectiva técnica que você precisa ter, mas também o equilíbrio e a desenvoltura política, né, para liderar essa importante estatal. Então você tem essa questão que ela traz como um perfil mais desenvolvimentista, né, do que o Prates, ao mesmo tempo tentando equilibrar, não assustando investidores, né, privados, o que faz sentido do ponto de vista para o Lula também, né, de você usar a estrutura da Petrobras, né, para poder conseguir alavancar a economia. A gente sabe que o Brasil historicamente também está num processo de desindustrialização, né, então a gente tem uma necessidade de pensar a nossa indústria e fortalecer isso, né, inclusive críticas que o próprio Lula tinha com relação aos seus ministros, inclusive com relação ao vice-presidente, né, Alckmin, de tentar levantar essa pauta. E também tem uma questão complicada que envolve a nova presidente da Petrobras, que é justamente a defesa aberta da exploração de petróleo na margem equatorial, né, na foz do Amazonas, que tem sido muito criticada por ambientalistas, que foi parado ali com um parecer do IBAMA, e que agora estão fazendo novos estudos para verificar se vai seguir essa exploração ou não, e isso vai caminhar. Claro que o Prates também era a favor, mas ela já tem uma postura mais aberta, então a gente precisa olhar também se isso também se insere no contexto do Lula de não abandonar, né, o combustível fóssil. Inclusive teve uma discussão com relação a outros países, como Colômbia, né, durante a COP, que queria se ter uma expressão mais forte pela transição energética e o pensar no futuro, né, onde você tivesse a redução ou o fim mesmo do uso do combustíveis fósseis, e o Lula não tem essa posição, né? Então é importante a gente verificar como que vai dar essa postura dela também com relação a isso, que é muito criticado pelos ambientalistas. Fábio, o fato dela ser mulher, você acha que ela vai sofrer nessa posição de durona? Eu tenho certeza que não vai dar 2 dias que ela estiver no cargo como presidente e vão começar a chamar ela de durona, de nova Dilma. Tem uma outra mulher que presidiu a Petrobras, que é a Graça Foster, também tinha esse estereótipo. Nesses postos de comando de grandes empresas, né, empresas da área econômica, esses assuntos considerados mais, entre aspas, duros, né? A mulher que chega nesses postos começa a receber esses, entre aspas, carinhosos apelidos, eu penso na presidente do Palmeiras, o que sofre aquela mulher. Exato. Não, e eu fico pensando também que esse estereótipo, né, é muito comum com relação a mulheres, né, em posição de liderança, que é claramente machismo e sexismo. Agora, né? Porque a gente não tem essa percepção. E acho que só para dar um contexto, fora do contexto da Petrobras, mas também nessa mesma linha, quando a gente vai olhar os dados em geral no Brasil de grandes empresas, a gente vê que o Brasil está na representação feminina, especialmente com conselhos de administração e alta liderança de empresas, é muito baixa, né? E olhando em economias parecidas com a nossa, né? Então, a gente tem 25% só de mulheres em cadeiras de conselho de administração, né? Então, mostra de fato que é um mundo muito dominado por homens e muitas vezes mulheres sofrem esse tipo de crítica. E uma coisa que ainda é uma dúvida, talvez seja a principal dúvida sobre a Magda na presidência da Petrobras, é o comprometimento dela com as energias alternativas, com a descarbonização, com fontes como energia eólica, energia solar. Quer dizer, todo mundo que trabalha na Petrobras, obviamente, gosta de petróleo e acha importante explorar petróleo, não tem discussão isso. O Prates achava e a Magda acha também. Mas o Prates tinha uma política para renováveis. Ela ainda não disse muito a que veio sobre isso. E esse é um governo que tem um compromisso, ao menos teórico, com a agenda verde, né? Mas isso ainda é uma questão A militância aberta. Já começou a reclamar? Ainda não deu tempo ainda, né? Mas claramente, se ela ficar só na parte do petróleo, da exploração, refinaria, essas energias mais tradicionais,
vai começar a haver uma pressão sobre ela. E também pensar que no contexto de crise climática nem são meios de energia alternativos, na verdade são as únicas alternativas a longo prazo, a médio e longo prazo, né? Ou até se você pensar a curto prazo. E é interessante ver que quem assiste os últimos, eu já vi assim no cinema, né, propaganda da Petrobras, eles já mudaram o tom, dizendo é uma empresa em transição energética. Então essa retórica pelo menos já foi colocada, né? Claro, o governo Lula sempre caminha entre duas coisas. De um lado, mostrar avanços do ponto de vista climático e ambiental, né? E vide Marina Silva, queda de desmatamento, etc. Mas, de outro lado, tem uma veia muito desenvolvimentista que muitas vezes é baseada em indústrias como, né, na petrolífera e outras indústrias pesadas que eu acho que precisa pensar no futuro de forma diferente. E eu acho muito curioso que o Lula resolveu mexer na Petrobras justo quando a gente está vivendo essa catástrofe climática no Rio Grande do Sul, né, que permanece e tem esse número alarmante de fake news que a gente já falou no episódio passado. E o Lula acabou de indicar uma autoridade federal para o Rio Grande do Sul. Eu queria entender o seguinte, essa nova autoridade, vocês acham que seria uma forma do Lula lidar com as fake news, né, das pessoas falando que o governo não tem feito nada no Rio Grande do Sul, que é uma mentira, e também lidar com a insatisfação de não ter tido o seu trabalho reconhecido como ele esperava? Eu acho que é parte disso. O problema das fake news, de combatê-las no Rio Grande do Sul, é uma questão importante, mas acho que a nomeação do Paulo Pimenta, inclusive ele terá status de ministro, né? Uma espécie de ministro extraordinário da reconstrução, algo do tipo. É uma tentativa do presidente Lula de mostrar serviço, de coordenar, de tentar dar alguma racionalidade realmente a esses esforços, porque ainda estamos na fase do resgate, do salvamento, da tentativa de evitar uma catástrofe ainda maior. Mas haverá uma fase tão ou mais importante que vai demorar ainda mais, que é a fase da reconstrução. E nessa fase da reconstrução, precisa ter realmente uma coordenação nacional, uma coordenação estadual e com os municípios. Faz sentido, então, ter um ministro lá, ter uma pessoa ali morando mesmo no Rio Grande do Sul, representando o governo Lula, uma espécie de czar, né? A criação do cargo em si não é um problema. O que está causando muito mais polêmica é o perfil da pessoa escolhida, que é o ministro Paulo Pimenta, que é um quadro do PT, ele é um deputado federal licenciado, ele é um gaúcho, ele tem pretensões políticas, ele é uma figura, inclusive, conhecido pela combatividade, que vai para o enfrentamento, então ele não é uma pessoa leve, entre aspas, do ponto de vista, não é um técnico, por exemplo. Ele tem uma habilidade extraordinária técnica, falando ele é um político, não, ele não tem ele, inclusive, ele é jornalista. Ele começa Nada daí. Contra, tenho até amigos. Começa daí. Mas ele é um político, ele é um quadro político, que também não é um problema você ter um quadro político, mas é que o fato de você botar alguém com evidentes pretensões políticas, alguém que é um quadro peso pesado do partido, que é um deputado, para uma função como essa, começa a gerar ruídos, começa a gerar críticas, já houve resmungos por parte de aliados do governador Eduardo Leite, de que poderia estar politizando a tragédia. Então, esse é o aspecto colocado. E nem tanto o fato de ter alguém lá para coordenar o esforço que realmente parece fazer sentido. Uhum. A coordenação é necessária, né? Porque não é pouco trabalho a ser feito, né? Porque não só a gente sabe que existe um problema burocrático, administrativo, de não é só o dinheiro chegar, mas é você conseguir de fato fazer com que as medidas sejam feitas tanto emergenciais quanto estruturais, né? E aí você ter um representante do governo federal ali em loco também ajuda a combater a fake news de que não estamos fazendo nada, ou o governo não está presente, o que nessas fake news até colocando, saiu um estudo mostrando que o próprio exército também sendo alvo desses fake news, né, dizendo que não está atuando, então até sobrou pro exército nesse sentido. E aí eu acho que a estrutura do governo é mostrar que, olha, a gente tem um ministro ali que está atuando em um peso pesado, né, mesmo que não tenha necessariamente uma habilidade técnica extraordinária para coordenação, mas é um cargo político importante para indicar, vamos ver se isso vai ser traduzido em menos fake news sobre a atuação do governo ali ou não. Na verdade, o Eduardo Leite, ele mesmo está cauteloso. O Eduardo Leite reclamou do fato de não ter sido avisado, muito menos consultado sobre esse cargo e sobre quem seria o indicado. O Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que é do PSDB, um partido de oposição ao Lula, não tem, até onde a gente sabe, não tem restrições a
criação dessa figura, né? Que já está sendo chamada de czar da reconstrução, das enchentes, enfim. Os apelidos já começaram. Mas houve o que eu acho que é uma descortesia, talvez até mais do que isso, uma barbeiragem mesmo, de não tê-lo avisado. Eu troquei mensagem com o Eduardo Leite ontem à noite, na terça-feira, e ele me disse que não, ele soube pela imprensa, ele falou, não vou comentar porque eu soube pela imprensa, a hora que eu souber oficialmente eu comento. E aliados dele, como o deputado federal Aécio Neves, por exemplo, que é uma espécie de figura muito influente no PSDB e muito próximo do Eduardo Leite, foi para cima abertamente, dizendo que é um absurdo ter colocado alguém com perfil político, porque o Paulo Pimenta, esse novo ministro, entre aspas, extraordinário, pode acabar sendo o portador das boas notícias, né? Então, enquanto o governo local fica ali tentando segurar a onda e administrar um estado completamente destruído, vem o ministro Paulo Pimenta de fora, de Brasília, com o dinheiro federal, com o dinheiro da iniciativa privada e anuncia reconstrução da ponte aqui, da estrada ali, das casas aqui, e acaba crescendo politicamente e, quem sabe, até disputando o governo estadual em 2026. Então, esse é o problema, essa é a ciumeira que gerou. Do jogo, né? Acho que o Lula tem consciência disso, né? Acho que não dá ponto sem nó no sentido de ter um indicativo, tentar resolver duas coisas ao mesmo tempo, né? De você influenciar, né, o Estado, ao mesmo tempo endereçar a questão da calamidade, né? E eu acho que ele está fazendo isso, né? E agora, uma barbeiragem com relação a você não avisar, né, o governador, porque isso poderia diminuir as tensões que vêm, né, em seguida, mas de fato acho que faz parte do jogo político, tanto a oposição criticar, quanto o governo falar, eu quero alguém peso pesado, que seja gaúcho, para influenciar inclusive politicamente, né? Eu acho que isso faz parte do jogo democrático. Bom, vamos para a pauta 2. Essa semana, duas figuras importantes para a esquerda latino-americana deram entrevistas para a Folha e chegaram a uma mesma conclusão. Faltam novos líderes e novas ideias. O Pepe Mujica, diretamente da sua chácara em Rincón del Cerro, deu uma entrevista ótima para a repórter Mayara Paixão e, entre muitas frases que merecem ser debatidas, ele disse o seguinte: a esquerda está em uma crise de ideias porque esteve muito nutrida de 1950 a 1960 por um modelo racional que inventou um homem ideológico e não teve em conta que os seres humanos são animais emocionais. Já o Frei Beto, que é uma figura importantíssima para o PT, apesar dele nunca ter sido filiado ao partido, conversou com o repórter Joelmir Tavares logo depois de encontrar com o presidente Lula. O Frei Beto elogiou o presidente, dizendo que o Lula é como um maestro que toca de ouvido, mas falou que falta ao governo encontrar o tom certo da comunicação. Em um artigo recente do Frei Beto, ele já tinha criticado o que ele chama de a esquerda de cabelos brancos, e até falou sobre si mesmo. Ele falou o seguinte: minha geração envelhece, chego esse ano aos 80 anos, nossas ideias, propostas e utopias também envelhecem? Bom, Fábio, Thiago, quem que vocês acham que poderia ser essa esquerda jovial? Guilherme Boulos, Aniele Franco, Fernando Haddad? O Fernando Haddad já tinha até dito, né, que o PT precisava ficar esperto para essa renovação. Claramente ele estava falando ali de si mesmo. E nem é tão jovial assim, e ele tá meio no meio do caminho ali. Tem meio cabelo branco já. Tá na faixa dos 60 anos já. Eu acho que a esquerda latino-americana ainda está um pouco baratinada com a ascensão da direita nos últimos anos. Esse fato novo, o grande fato novo da política latino-americana nos últimos 10, 15 anos é a ascensão da extrema-direita no Brasil, na Argentina, no Chile e em outros países também. E a esquerda ainda não sabe direito como reagir a isso, ainda está um pouco procurando. Vamos falar mais das questões econômicas ou vamos falar mais das questões identitárias, né? Qual é o discurso para os jovens? Ainda esse modelo não está fechado. Há problemas geracionais, com certeza. Eu acho que o Brasil é o principal, né? O Lula é o líder indiscutível da esquerda há 40 anos, né? E o Lula está no seu ocaso político, né? No máximo ele vai ter mais um mandato depois desse, mas enfim, daqui a alguns anos, realmente Lula não estará mais na cena política. Mas o Mujica também fala que se não fosse o Lula, não tinha derrotado o Bolsonaro. Exato, ele faz, então, é um pouco essa armadilha, né? Quer dizer, você precisa do Lula para derrotar o Bolsonaro, mas você também
não pode se fiar no Lula para sempre. Isso acontece no próprio Uruguai, né? O Mujica é um exemplo, né, de ex-presidente do Uruguai. Na Argentina, os Kirchner também uma geração mais envelhecida. Então, você tem o López Obrador no México. Então, essa dificuldade de renovar, de falar para os jovens, a direita tem feito muito melhor. Tem conseguido se comunicar mais e já tem um pouco essa fórmula aí que a gente pode questionar, tem uma série de problemas, fake news, né, e tudo mais. Mas é o fato que a direita tem conseguido ter uma linguagem bastante efetiva em redes sociais, sim. principalmente. Também não é um pouco essa terra arrasada, né? Você tem exemplos de alguns jovens de esquerda no continente latino-americano. O Gabriel Boric, por exemplo, no Chile, tem ali na faixa de 40 anos, né, presidente do Chile. Então, há algumas novas lideranças surgindo, mas eu acho que esse é o principal dilema da esquerda latino-americana, é como se renovar, como fazer essa transição dessas pessoas emblemáticas, tipo Lula, tipo Mujica, para essa nova geração. E como comunicar com essa nova geração, né? Você mencionou a questão de demandas de reconhecimento, igualdade de gênero, LGBT, racial. Tem uma discussão que é de classe, né? Muito, muito clara, mas mesmo na discussão de classe, a gente tem uma perda, né, nos países da América Latina com o desmantelamento dos sindicatos, né? Então, não dá para você ter uma renovação da esquerda se você não tem a base social da esquerda, né? Que muitas vezes os sindicatos, como a gente vê, por exemplo, no caso até da trajetória pessoal do Lula, né? E aí você tem o desmantelamento disso, né, com o capitalismo tardio, né, com essa ideia, com a precarização do trabalho, informalidade, etc. Então você tem um desmantelamento dessa base que é fundamental. Também tem o debate sobre a questão ambiental, que tem mobilizado muitos jovens, e para muitos jovens isso é muito importante, a questão ambiental e climática. Estudos, por exemplo, quando durante as eleições falavam que as pessoas votavam pensando também, especialmente mais jovens, pensando sobre a questão ambiental e climática, e a esquerda, muitas vezes mais tradicional, patina um pouco sobre isso, justamente por causa dessa visão de um conflito da questão ambiental e climática com a questão desenvolvimentista. Então tem uma dificuldade de comunicar, inclusive com a questão de redes sociais. Até recentemente os vídeos do Lula não tinham legendas, né? Coisas muito básicas, assim. Tiozão, né? Então, é claro que eu lembro que... O próprio Lula é uma figura analógica, né? Quer dizer, todo mundo sabe que quem faz as redes sociais dele, quem alimenta não é ele, é a Janja e pessoal. E a Janja é uma figura interessante porque ela tem um tiro muito mais, né, para redes sociais. Bastante. E eu acho que teve isso a importância do Janones também, né? Durante a campanha. E aí eu lembro que você falou da questão da renovação, né? Eu tava olhando uma frase antiga de 2011 do Gilberto Carvalho, que era secretário-geral da presidência, quando ele disse assim, olha, se a Dilma não der certo, né, o que de fato não deu, a gente não precisa se preocupar tanto porque o Pelé tá no banco de reservas, né, se referindo ao Lula. Então é claro que é evidente, se você tem uma alta popularidade, você tem um capital político enorme como o Lula tem, é difícil pensar numa outra pessoa. E o Lula não deixa ninguém também subir. Não, né? E também você pensar que faz sentido você ter, né, o principal jogador ali primeiro. Claro que alguns quadros são muito importantes, como o próprio Lula vai mostrar. Mas também acho que é necessário você ter uma renovação das ideias que fundamentam, né, o PT, né? Quando a gente fala, ou não só o PT, mas também dos partidos de esquerda, né? Quando a gente fala sobre a questão de políticas concretas para a segurança pública, que é uma agenda que a direita está usando muito, o uso das redes sociais, o discurso ambiental climático, mesmo a discussão entre identidade e reconhecimento, classe, etc. Todos esses são embrólios que são nós que precisam ser desatados para que a gente consiga ter novas ideias, né? O Mujica diz também que o capitalismo tornou algumas pessoas mais ricas, mas seres muito piores e mais deprimidos. Ele falou a seguinte frase: qual é o sentido do progresso econômico se não sentimos felicidade em viver? Isso que o Mujica fala tem uma relação com esse grande debate na esquerda atual, que é você continua defendendo e priorizando os tradicionais de esquerda, que é desigualdade, classe, combate à pobreza, distribuição de renda, ou você vai para os novos temas, né? E que são identitários, né? Usando a terminologia tradicional, minorias e tudo mais. E mais que isso, há uma dicotomia entre eles, há uma separação. Ano passado eu fiz uma entrevista com o ex-presidente do Equador, Rafael Correa, que é um cara de credenciais de esquerda latino-americanas impecáveis. E ele disse claramente na entrevista que ele acha uma grande bobagem, uma grande perda de tempo investir em temas identitários, que a esquerda tem que
continuar priorizando, entre aspas, os velhos temas, né? Que foi o que o Lula fez na campanha, também, né? O Lula também não tem muita... Claro, ele faz acenos para os novos tempos porque são inevitáveis. Então, você tem políticas para mulheres, para negros, para indígenas, mas o Lula claramente é um produto dessa velha esquerda que se preocupa mais com greve e aumento salarial do que qualquer coisa. Eu não compro muito facilmente essa lógica de que são novos temas em relação aos anteriores, né? Porque quando você vai ver a história de partidos de esquerda, é fundamental, é basilar os partidos de esquerda, movimento de mulheres, movimentos negros, basta ver no Brasil, né? Lélia Gonzalez, Abdias Nascimento, etc., são pessoas, por exemplo, que estavam inseridos dentro dos partidos políticos, né? Então, não é uma coisa que agora surgiu, a gente inventou que tem a questão de raça, a questão de raça, a questão de LGBT, etc. Não, quem vai pesquisar, por exemplo, movimentos LGBTs dentro de partidos, tinha uma inserção desses partidos muito grandes. Uma parte do nascimento dos movimentos LGBTs no Brasil era de movimentos ligados a sindicatos e trabalhadores que se juntavam a passeatas LGBTs. Então você tem uma história que não é longe uma coisa da outra, né? Você mencionou a questão, né, da direita espalhando, né, e o desafio da direita na América Latina. Eu acho que tem um aspecto importante que a direita tem sido muito mais revolucionária e audaciosa nas suas propostas do que a esquerda, que muitas vezes tem naquela ideia, a gente precisa sempre ter um compromisso, a gente não pode avançar, a gente não pode fazer nada. Porque tem que manter a democracia, né? Então aí nesse meio tempo, você continua tendo retrocesso de direitos de mulheres com relação à reprodução, como por exemplo, no próprio Equador e no Brasil. Você começa a ter várias outras coisas que vão passando, a boiada vai passando, enquanto a gente está fingindo que a gente está só guardando a democracia. Mas democracia é para quem, né? Então eu acho que tem um problema que é entender essa questão como algo novo, que diferencia da questão de classe. E quem são os pobres no Brasil, por exemplo, né? Quem são, por exemplo, a nova família no Brasil, se a gente for querer defender família, por exemplo, as novas configurações familiares, elas são muitas vezes compostas de mulheres, chefes de família, grande parte mulheres negras. Quem paga mais imposto proporcionalmente no Brasil são mulheres negras. Quem estão mais informais também são pessoas negras. Então, a gente fala de classe, a gente fala sobre essas coisas também, mas tem um retórico muito grande. E pessoas de esquerda hoje no Brasil muitas vezes utilizam isso. Já teve discurso do Lula nesse sentido, já teve discurso do... eu esqueci, qual é o nome daquele que foi para Paris durante a eleição? Do Ciro Gomes. Aquele lá. Do Ciro Gomes, entendeu? Eles não fazem parte do interesse nacional, essas discussões de identitárias. Então, a gente tem essa retórica, né? Mas acho que é uma falsa dicotomia, na verdade, porque dá pra gente unir muito mais esses esforços. E eu acho que a direita tem sido muito mais audaciosa nas suas propostas do que a esquerda, que parece que a gente tá pedindo migalhas, na verdade. Não que as propostas sejam boas, né? Não que elas sejam boas, para deixar bem claro. Thiago não está defendendo que principalmente a extrema-direita tem propostas boas, mas eles vão mais pro embate. Né? E aí só um ponto que você falou do capitalismo, que eu só queria mencionar, é que acho que o Mujica, ele fala, quando ele fala do capitalismo, não tá falando só do sistema econômico, né? Assim, a gente não quer o capitalismo, quer outra coisa, não é isso, necessariamente. Ele tá falando da necessidade. E aí o capitalismo, na verdade, ele não é só um sistema econômico, é um sistema de vida, assim, que regula a vida das pessoas, né? Inclusive, a relação entre as pessoas viram relações de transação, né? Econômica. E sempre insatisfeitos. Tem um livro sobre isso que é da Nancy Fraser, que se chama Capitalismo Canibal, que vai falar que a lógica do capitalismo, ela entra em todas as esferas, né? Então, por exemplo, a gente pensa sobre por que a gente precisa ter áreas verdes que não necessariamente sejam privatizadas e que sejam de acesso a todas as pessoas, né? Numa cidade, por exemplo. Ou por que a gente pode falar de tentativas de estabelecer passe livre, nem que seja alguns dias da semana? Porque as pessoas têm direito a usufruir da cidade, independentemente se elas têm recurso ou não, para que o capitalismo não fique dentro de regule todas as nossas relações sociais e não só as econômicas. E eu achei super polêmico que o Frei Beto falou que a direita não devia existir. Ele disse assim: eu, se fosse decidir a constituição de um país, proibiria qualquer partido que defendesse a supremacia do capital sobre os direitos humanos. Ponto. É assim que eu sou democrata. O que a gente pode pensar do fim da democracia com o fim da direita, gente? Essa frase do Frei Beto é uma contradição em si mesma, né? Quer dizer, você proibir uma vertente ideológica que é a direita, que é legítima em nome da democracia. Acho que aí é o Frei Beto fazendo acenos ao seu amor por Cuba, né? Ele adora Cuba, era amigo do Fidel. Ali ele está pensando com a sua cabeça cubana, mas evidentemente que de democrático essa frase não tem nada, né? Tiago quer dizer algo? Não, tá de boinha. Tá bom. Então vamos lá. Então vamos para a pauta 3, que é a pauta de comportamento.
Eu li na Mônica Bergamo, recentemente, que a violência contra pessoas LGBTQIA+, teve uma alta de 970% em São Paulo. Isso na comparação com 2015. São homens, jovens e negros, a maioria entre os alvos. E o levantamento é do Instituto Polis. Do total dessas vítimas, 69% têm até 29 anos e 79% dessas pessoas que relatam ter sido agredidas por policiais eram negras. Tiago, esse crescimento você acha que simboliza o retrocesso, depois que a extrema-direita saiu do armário junto com o bolsonarismo? Ou você acha que a gente pode pensar que muitas vítimas passaram a denunciar agressões, ainda mais agora porque dá para fazer os BOs de forma digital, de casa? Então, Tati, acho que são as duas coisas, né? Você tem essa pesquisa super importante do Instituto Polis, ela aborda o tema de uma forma muito interessante porque ela trata dos dados da questão da LGBTfobia, casando os dados de saúde, né? Então, das pessoas que foram atendidas por questão de violência em postos de saúde, hospitais, e os dados de segurança, né? Para poder complementar um ao outro. E aí, esse número de 970% de aumento, né? São de casos de notificações de homofobia, lesbofobia, transfobia pelos serviços de saúde. Né? Justamente para suplementar essa falta de dados em segurança pública. Então você tem, de um lado, o papel fundamental das denúncias online, né? Um aumento das denúncias online que ficaram mais fortes, né? Durante a pandemia e que você teve esse aumento importante. E muita mulher tem vergonha, medo de ir até a delegacia. O tratamento que você pode ter, né, na delegacia. Imagina a mulher trans, vai na delegacia. Então tem hoje já em São Paulo e alguns outros estados, Rio de Janeiro, alguns outros estados, tem uma delegacia especializada. Então em São Paulo, por exemplo, tem uma delegacia DECRAD, que é a Delegacia de Crimes de Intolerância. Ali a equipe já está melhor capacitada para endereçar esses casos, né? Mas muitas vezes as pessoas têm medo, né? Então, do tratamento policial, então elas acabam tendo boletim de ocorrência online. Então, é interessante que essa pesquisa, ela traz vários elementos para a gente pensar como combater nessas violências, porque também as violências são diferentes, né? Então, por exemplo, homens, negros e jovens são as principais vítimas de violência física, mas mulheres, negras e jovens são as mais vítimas de violência sexual, né, LGBT dentro de casa. Também, os crimes cometidos em via pública, nas áreas centrais, estão em locais onde tem mais sociabilidade LGBT, nos bairros onde tem mais sociabilidade LGBT. E as violências contra mulheres estão mais nos distritos fora do centro de menor renda. Então, essa pesquisa mostra que tem vários marcadores e vários públicos, né, que precisam ser atendidos pela política para que a gente possa prevenir esse tipo de violência. E eles colheram alguns desses números, algumas dessas informações pelo SUS, né? Porque são pessoas que chegam lá graves, né? Exatamente, porque esses dados são pelo sistema de saúde que é mais completo, muitas vezes, do que o sistema de segurança. Exatamente. Porque na segurança, a gente até na FGV, a gente fez uma pesquisa, um protocolo policial para ensinar para os policiais, junto com organizações que tinham policiais, como a Renosp, que é uma organização de policiais LGBTs, justamente para treinar policiais com um protocolo sobre como atender a vítimas. Então, muitas vezes, vítimas LGBTs, muitas vezes eles não reportam que houve um caso de LGBTfobia, porque às vezes pode ser um outro crime junto, né? Então você pode ter a pessoa ter sido furtada ou roubada e também tido uma violência LGBTfóbica. E eu acho que tá claro que, assim, eu acho que as estruturas macro, elas até existem e estão sendo aprimoradas. Então você tem centros de acolhimento, você tem delegacias, você tem, digamos, o hardware do negócio, né? O fato de ter uma estrutura até algo digno de nota. O problema são os recursos humanos, os policiais, né? Que é um pouco o que o Thiago falou, essa falta de treinamento, essa falta de preparo no acolhimento, é um preconceito, que é evidente ainda, muito grande, né? Isso é uma cultura das forças de segurança, é uma cultura policial que vai demorar anos, décadas para ser melhorada. Isso ainda é um problema sério, né? Então é a maneira como o policial recebe a denúncia, como investiga ou não investiga, como leva a sério ou não leva a sério, e como às vezes até piora essa situação de agressão. Eu fiquei pensando, você falou isso agora, o diretor executivo do Instituto Polis, Rodrigo Iacovini, ele falou que a partir desse estudo tem como aperfeiçoar as políticas públicas, né, para garantir que essas pessoas possam circular ali com mais segurança. Mas esse é justamente o problema, porque a polícia ainda é, infelizmente, muito racista, homofóbica e transfóbica. Sim, bastante. Você tem iniciativas, você tem cursos, tem tentativa, claro.
Tem governos que dão mais ênfase a isso, tem governos que dão menos ênfase a isso. A gente sabe que o governo de São Paulo é um governo que tem uma política de segurança pública linha dura, então isso pode ter algum tipo de reflexo, como tem reflexo em toda a discussão de direitos humanos, né? A questão de tratamento dessas minorias também, no fundo, é uma discussão de direitos humanos, mas eu acho que o problema central realmente é de formação, de educação e de preparo dos agentes, que ainda deixa muito a desejar. E quando se faz uma análise territorial, né? Por exemplo, se você pega uma cidade, você vê onde acontecem mais esses crimes, né? Você pode também ter um processo de inteligência policial nessas localidades específicas, né? Porque a gente sabe onde estão acontecendo mais esses crimes. E acho que por isso que o estudo é muito importante, porque ele traz uma perspectiva territorial que deveria servir de mapa mesmo para a polícia atuar e também para os governantes pensarem de forma sistemática sobre isso, né? E a gente está falando aqui de preconceito, e eu queria falar da intolerância religiosa que a cantora Anitta sofreu depois que ela divulgou imagens exaltando o candomblé, que é a religião dela. Ela foi xingada e chegou a perder 200 mil seguidores. A Anitta disse em uma live que lamenta o episódio, mas que está numa fase que não se importa tanto com os números. E acho que ela está certa. Certíssima. Tiago, o preconceito com candomblé ou com qualquer religião de matriz africana é racismo, certo? Sim, inclusive na legislação de combate ao racismo você tem a punição de intolerância religiosa, né? E os estudos que a gente vê de intolerância religiosa, eles são absurdos, né? Primeiro, só para dar a dimensão, religiões de matriz africana, como o candomblé e o banda, né? Estão entre as 5 mais seguidas no Brasil, com mais de 1 milhão de adeptos, segundo a matéria do Fantástico recentemente. Além disso, quando a gente vai olhar, teve um estudo do Jus Racial, que é do diretor executivo, o Edio Silva, que também é uma das lideranças nessa parte de intolerância religiosa, ele mostra que, assim, tem um número muito alto, 33%, 1/3 dos casos de racismo em tramitação nos tribunais envolvem intolerância religiosa. Então, essas duas questões estão muito conectadas, né? E a gente sabe que, quando a gente via, por exemplo, no governo Bolsonaro, que falava precisamos proteger a liberdade religiosa, precisamos proteger as religiões, muitas vezes se ignorava e, na verdade, atacava religiões de matriz africana, né? Não se falava que essas religiões também deveriam ser protegidas, né? Então, esse caso da Anitta mostra muito bem que você tem uma crescente desses casos e não priva ainda mais pessoas de estatura como da Anitta, né? Bom, vamos para a pauta de cultura. O Festival de Cannes começou na terça-feira e vai até dia 25 de maio. Esse ano o festival vai exibir 6 filmes brasileiros. Está prevista também a exibição do documentário sobre o Lula, feito pelo diretor Oliver Stone, que é a fase do Lula entre 2018 e 2019, período em que o presidente estava preso. Fábio, eu lembro de uma entrevista em 2021, foi em Cannes também, em que o Oliver Stone falou que a prisão do Lula foi arquitetada pelos Estados Unidos. De onde que vem essa ideia? Não, o Oliver Stone é uma figura interessante, porque, por um lado, ele é um excelente cineasta, né? Fez filmes, assim, premiadíssimos. Por outro lado, ele tem essa faceta meio conspiratória, de esquerda, ele é um QAnon da esquerda. Ele é quase isso, um QAnon da esquerda, boa definição. Ele tem essa coisa meio caricata mesmo, meio folclórica, e a esquerda adora o Oliver Stone por essas teorias conspiratórias. Essa de que o Lula foi preso pelos Estados Unidos, ou por ordem dos Estados Unidos, ou algo parecido, é uma dessas teorias. Da onde que vem isso? A fonte disso é a Lava Jato, né? A Lava Jato, em determinado momento, houve acordos de delação premiada, de leniência de empresas que tiveram a participação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Por quê? Porque as empresas tinham ações na Bolsa de Nova York, por exemplo. Então, e por lá escorreram propinas que foram pagas até para outros países, de gente de outros países. Então, por isso, o governo americano acabou entrando nessa discussão. Fora que o Deltan Dallagnol estudou nos Estados Unidos, né, o procurador, o Sérgio Moro também morou nos Estados Unidos, e também um pouco essa teoria de que os americanos quiseram quebrar as empresas brasileiras para que empresas americanas tomassem conta das obras e tudo mais. Então criou-se essa teoria conspiratória de que os americanos, né, como se fala, ou os estadunidenses, como alguns preferem, mandaram prender o Lula, orquestraram, arquitetaram a prisão do Lula. O Oliver Stone, pelo visto, eu não vi o filme, o documentário, mas pelo visto embarcou nessa. E assim, você pode fazer milhares de críticas à prisão do Lula, você pode
debatê-la de várias maneiras. Mas realmente achar que, na época, o presidente Donald Trump, em 2018, isso, mandou prender o Lula ou algum dos seus assessores tiveram essa atuação, é um delírio, né? Mas que os Estados Unidos descobriu o Bolsonaro escondido ali na embaixada, descobriu, né? Isso é verdade. Isso é verdade. New York Times. É. Bom, voltando aqui para o festival desse ano, o filme novo do Karim Anus, que é meu diretor preferido da vida, vai disputar a Palma de Ouro e se chama Motel Destino. É um romance entre um jovem da periferia e uma mulher infeliz em um casamento ruim e abusivo. E aí eu lembrei que eu vi no cinema, acho que no final do ano passado, ou comecinho desse ano, um documentário do Karim chamado O Marinheiro das Montanhas, que só de falar eu já fico arrepiada, é uma obra-prima. Enfim, ele vai para a Argélia atrás da história do pai, descobre toda a história da mãe, enfim, é bem bonito. O Karim, ele vai disputar a Palma de Ouro com diretores como Yorgos Lanthimos, acho que é assim que fala. O Yorgos está com o filme Kinds of Kindness, e o Francis Ford Coppola com o filme Megalópolis, que é um drama de ficção científica sobre um arquiteto que quer transformar Nova York numa utopia. E esse filme Megalópolis é com Adam Driver, que eu acho um gato, ou seja, uma informação absolutamente... Sabia que eu já fui numa festa com Adam Driver? É verdade? O Adam Driver é do Ferrari, não? Que é ótimo também. Que é o ator principal, é o Enzo Ferrari, né? É excelente. E ele é daquele filme que o casamento acaba e eu quase morri. A gente foi eu fui no festival, na abertura do festival de Nova York, e ele tava lá. E aí depois teve uma festa, a gente falou... Ele é um feio gatíssimo, jamais que né? ele estaria lá. E ele tava lá, assim, sentado numa mesa. Ele é enorme também, ele é alto. Ele é um feio gatíssimo. Vocês já viram algum filme do Karim? Viram Pobres Criaturas do Yorgos? Pobres Criaturas eu vi. Eu achei fantástico. Fantástico. Eu adorei, assim... Fábio, ele... Eu não costumo ir no cinema, quer dizer, eu não tenho tempo. Ele não tem tempo, por isso que está grisalho. Não, mas o Pobres Criaturas, uma curiosidade é que eu estava vendo uma entrevista com o diretor e a parte que eles fazem uma Lisboa toda futurista e tal... Na verdade, eles alugaram o estúdio maior que tem para fazer de verdade. Então, claro, tem alguns efeitos especiais, mas eles construíram uma Lisboa futurista. Demais, então, assim, imagina a grana. É muito louco. É muito. Bom, o tom político do festival vai ser dado por filmes sobre o ex-presidente Donald Trump, né, ex-presidente dos Estados Unidos, um documentário sobre a guerra na Ucrânia e um curta-metragem sobre o movimento Me Too na França. E aí, nessa semana em que começa o festival, o Le Monde publicou um manifesto assinado por 100 atores e atrizes, incluindo a Juliette Binoche, denunciando... Esse episódio está muito francês, né? Juliette Binoche, é a nossa classe. É o que eu voltei de Paris. É a nossa categoria. Denunciando o arquivamento em 2022 de 94% das queixas de violência sexual. Vocês viram isso? Nossa, não sabia. Então... 94% é tudo. É basicamente tudo. Bom, aí, rapidamente, eu queria falar aqui da minha curiosidade para ver 2 filmes brasileiros que vão ser exibidos. Eu quero muito ver o curta Amarela, de um diretor chamado André Ayato Saito. É sobre uma adolescente nipo-brasileira, moradora de São Paulo. Ela enfrenta questões de identidade e é um cenário bem machista durante a Copa de 1998. E na mostra paralela tem um documentário chamado A Queda do Céu, dos diretores Gabriela Carneiro da Cunha e Eric Rocha, que é baseado no livro do Davi Kopenawa. Inclusive é maravilhoso. Maravilhoso, Xamã Yanomami. E ele escreve junto com o antropólogo Bruce Albert, que é outro francês. E eu achei bem interessante as pessoas que foram escolhidas para serem juradas. Tem a Greta Gerwig, que foi diretora de Barbie, mas que eu conheço pelo filme Frances Ha, que eu adoro. A Greta é que está no comando do júri. Daí, junto com ela, tem a atriz Lily Gladstone, a atriz Eva Green, belíssima, o ator Omar Sy e o diretor Corey Eda Kirosako, que dirigiu Monster, que é um filme imperdível também, sensacional, que você não sabe quem é culpado, quem é vítima, e todos são vítimas e culpados, e é maravilhoso. Ou seja, são 3 mulheres, um preto e um japonês. Tiago, ainda tem gente que acha que essas escolhas são para parecer bonitinho, dentro dos preceitos do politicamente correto, e que essas pessoas não mereciam estar ali. Tem muito esse tipo de comentário horrível, né?
Tem ainda essas pessoas, mas eu acho que todas as pessoas que você mencionou são pessoas muito bem capacitadas, né? E eu acho que a gente acaba pensando porque as pessoas não estavam ocupando esses espaços antes, né? Eu lembro da ex-juíza da Suprema Corte, a Ginsburg, que perguntaram para ela uma vez, né? Quantas mulheres precisaria ter para ter igualdade de gênero na Suprema Corte, que tem 9 juízes, né? Ela respondeu 9. E a brincadeira era porque durante muito tempo teve 9 homens e ninguém ficou muito bravo com relação a isso. Então, durante muito tempo, teve só homens brancos nessas posições e a gente não pensava tanto sobre isso. E a gente só vê a diversidade, né, entre aspas, quando a gente acaba vendo essas mudanças, né? Então, acho que é legal, porque todas as pessoas estão muito bem capacitadas para estar onde elas estão e também ajuda a gente a se acostumar a ter outros rostos e outras ideias também ali nesses espaços. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o A Que Pauta Chegamos, podcast da Folha de São Paulo, que é a sua dose semanal de desespero com pitadas de alívio cômico. Se você gostou, não deixa de indicar para os amigos, familiares, amantes, vai saber, e seguir o podcast na sua plataforma favorita. Esse episódio tem roteiro meu e edição de som de Rafael Conkle. Eu agradeço você ter ficado com a gente até o final e até semana que vem. Até semana que vem. Au Eu preciso assistir todos esses filmes, né? Au revoir. Au revoir. Merci a tous. Ele não é grisalho, mas é bonito. Não é. A gente podia fazer essa comunidade não, ele no não Orkut. é grisalho como o Fábio, mas ele é bonito. Não tá no meu nível, assim.